de conhecer a Cristo, era um homem que agia sem pensar, era um homem que fazia sem pensar nas suas consequências, era um homem arrogante, ignorante, soberbo. Porém, Pedro agora passa a andar com Jesus e vê os milagres que Jesus operou. Porém, apesar de Pedro passar a andar com Jesus e ver os milagres que Jesus operou, Pedro ainda continuou com a mesma atitude, com o mesmo caráter, com a mesma ignorância e da mesma forma que ele já vivia. Porém, quando Pedro conhece Jesus, o caráter de Pedro é transformado, sua vida agora é uma vida cheia do Espírito e por onde ele passa, ele ganha almas para Jesus. Perceba que enquanto Pedro andava apenas com Jesus, ele tinha o mesmo caráter, mas no momento que ele conhece Jesus, o seu caráter é transformado. Por quê? Ver milagres de Jesus é uma coisa, já conhecer Jesus é outra. Então, quando Pedro ele é transformado pelo poder do Evangelho, Pedro agora passa a ganhar almas, porém passou a ser perseguido por muitas pessoas. Só que as pessoas que começaram a seguir Pedro, perseguir para tentar matá-lo, para tentar prendê-lo, não conhecia a história dele, só via o presente, Deus usando almas se rendendo, mas ninguém conhecia o seu passado. O passado de Pedro é um passado que eu acredito que a maioria de todos nós aqui já vivemos, um passado que não é muito agradável. E quando olhamos para o passado de Pedro, o seu primeiro encontro com Jesus está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 em diante, aonde o seu irmão André está com João Batista no Rio Jordão. Quando André está no Rio Jordão junto com João Batista avista Jesus de longe. Porém, André era um discípulo de João Batista. E como sabemos, João Batista era um homem que apenas batizava com água. Ele mesmo disse que ele batiza apenas com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Quando se fala de João Batista, se fala de um homem a qual era grande, conhecido como um grande pregador, porém não era maior do que Jesus. E agora Simão Pedro está junto com ele no Rio Jordão e ele avista Jesus de longe. Quando ele avista Jesus de longe, provavelmente ele aponta o dedo para Jesus e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, o homem que tira o pecado do mundo. Quando ele anuncia essa mensagem, Simão Pedro agora se torna um discípulo de Cristo. E quando ele se torna um discípulo de Cristo, a sua atitude é muito linda, pois quando André se torna um discípulo de Cristo, ele vai até a sua casa, aonde o seu irmão Simão Pedro estava dentro de casa. Quando Simão Pedro estava dentro de casa, provavelmente aquela porta chegou um barulho batendo na porta, era André chamando ele e dizendo: Simão, eu tenho uma novidade para te contar. A novidade que André tinha para contar para Simão era que ele havia conhecido Cristo. E quando olhamos para o livro do profeta Isaías, observar-se que quando Isaías faz uma profecia, libera uma profecia, uma delas fala acerca da vinda messiânica de Jesus. Então todo mundo estava esperando a vinda de Jesus. E de repente André chega em casa contando que havia conhecido Jesus. Então essa é a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida aqui. Diga para o seu irmão assim: vai ter um de repente que vai chegar na sua porta, e esse de repente vai ser promessa se cumprindo. A promessa se cumpriu, Jesus desceu à terra. Só que a novidade que chegou na porta de Pedro não foi apenas de promessa que se cumpriu, foi também de salvação, porque André era discípulo de João, mas agora ele é discípulo de Cristo. Então André estava dizendo: a promessa se cumpriu e agora eu também sou crente. Diga para o seu irmão: também vai ter de repente de salvação. Aleluia. E agora ele convida Simão para conhecer Jesus. Vão diante de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele não deixa nem sequer Simão abrir a boca. Ele mesmo abre a boca e libera 2 palavras para Simão Pedro. Só que perceba que André foi um amigo a qual trouxe Simão Pedro para perto de Jesus.
E o mal de muita gente é andar com pessoas que o afastam de Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, Jesus libera a primeira palavra: tu és Simão, o filho de João, mas a partir de hoje tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. Em duas palavras, Jesus estava liberando duas palavras proféticas para Pedro. A primeira palavra estava demonstrando o seu presente, mas a segunda palavra estava mostrando o seu futuro. Ele disse: tu és, ele estava dizendo, hoje tu não é nada, hoje tu não presta para nada, hoje tu não serve para nada, hoje tu é um prostituto, hoje tu usa droga, mas amanhã eu te digo, tu vai ser um grande prestador. Apesar de Pedro receber essas palavras, Pedro tinha um coração duro e volta para casa e nem sequer se torna discípulo de Cristo. Passa-se o tempo e o sogro de Pedro morre. Sua sogra está sozinha. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 37. A sogra dele fica doente e agora Simão Pedro se lembra apenas de uma pessoa que estava realizando milagres em toda a região: Jesus Cristo. E agora Jesus é necessário ir na casa dele para curar aquela mulher. E quando ele chega na casa dele, ele cura aquela mulher, realiza o milagre, a mulher se levanta da cama, a mulher passa a servir Jesus. Quando a mulher passa a servir Jesus, provavelmente a família de Pedro estava esperando e dizendo: Jesus profetizou para ele, ele não quis da primeira vez. Aí agora Jesus está tocando na família dele para ver se ele quer alguma coisa. Mas Pedro ainda não quis nada com Jesus. Jesus profetizou, não quis nada. Jesus tocou na família, não quis nada. Aí agora Jesus disse: já que eu profetizei, toquei na família, ele não quis nada, agora eu tenho que tocar nele no particular. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Jesus está pregando para uma multidão. De repente, ele avista dois barcos. Barcos esse que um deles era o de Simão Pedro. Simão Pedro foi uma madrugada pescar. Nada conseguiu pegar. Nada conseguiu apanhar. O texto vai dizer que passa a madrugada inteira e nada consegue apanhar. A Bíblia relata que quando Jesus termina de pregar em cima daquele barco, ele chama Pedro no cantinho e diz: ó Pedro, por que tu não lança a rede lá do lado no direito do mar? Pedro disse: Senhor, já fui a noite inteira, nada consegui pescar, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Porém, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus avista dois barcos. Só que ao redor da Galileia existia aproximadamente mais de 1000 pescadores. Então naquele dia não tinha só dois barcos no mar, tinha muito mais de dois barcos. Só que Jesus avistou o barco de Pedro. Por quê? Jesus foi atrás de Pedro. Estava pregando para uma multidão, mas foi atrás de Pedro. Ele queria converter Pedro. Aleluia! No meio de tantos barcos, ele olhou para o de Pedro e disse: é o mais falho, mas é ele que eu quero. É o que dá mais trabalho, mas é ele que eu quero. É aquele que mais nega meu nome, mas é ele que eu quero. Glória a Deus. Pedro vai, lança a rede do lado direito do mar, pesca uma quantidade farta de peixes, volta para a praia. Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. E naquele momento Pedro se torna um discípulo de Cristo. Porém, para Pedro se tornar um discípulo de Cristo, Jesus teve o primeiro encontro. O primeiro profetizou, não quis nada. Teve o segundo encontro, tocou na família, não quis nada. Terceiro encontro, tocou dele mesmo e ele disse: eu quero ser o discípulo. Só que dentro dele ele ainda não era um discípulo. Diga para o seu irmão, dentro dele ele ainda não era um discípulo. Porque Pedro continuou com as mesmas atitudes. Continuou com o mesmo jeito. Continuou com a mesma brutalidade. E que eu saiba, arrependimento gera mudança. Arrependimento gera vida. Arrependimento gera avivamento. Já que a campanha é sobre terremoto através de um avivamento dentro do cárcere, eu quero liberar uma palavra sobre alguém aqui. Quer ter avivamento? Primeiro chegue com arrependimento. Quer ter poder de Deus? Primeiro se arrependa de tudo que já fez e que vem fazendo. Mateus, o que significa
significa a palavra arrependimento, mudança de vida. Se eu me prostituía, hoje eu não faço mais. Se eu roubava, hoje eu não roubo mais. Se eu traficava, hoje eu não trafico mais. Mateus, qual é a diferença de roubar um lápis para roubar um banco? Nenhuma. Isso vai além do seu caráter. Se você foi mudado, verdadeiramente você não rouba nem o lápis, irmão. Aleluia. Vocês estão diante de um jovem muito novo, 21 anos, porém que já passou por várias experiências desde novo. E Pedro ainda estava com seu caráter sendo modelado. Pedro era discípulo, se vestia como discípulo, andava com Cristo. Chegou uma certa feita que Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, o diabo já recebeu autoridade para te tragar e se andar contigo, peneirar você como trigo. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o diabo já está com autoridade para tocar em você e fazer você peneira e te peneirar como trigo. Eu lembro da parábola do joio e do trigo. Se sabe-se que o joio é falso e o trigo é verdadeiro. E Jesus abre a boca para dizer a Pedro: Pedro, eu sei que tu está errando hoje, o diabo já tem autoridade para te matar, mas eu ainda te digo uma coisa: tu é trigo, tu está errando hoje, mas tu é trigo, está falhando hoje, mas é trigo, está pecando hoje, mas é trigo, está preso ainda na tua ignorância, mas eu te digo, Pedro, tu é trigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vim aqui ameaçar, eu não vim aqui amaciar ego de ninguém, mas uma palavra que Deus está colocando no meu coração agora é: o teu erro do presente não significa nada perto do que eu já escrevi no seu futuro. O seu erro do presente não significa que você é joio. O seu erro do presente talvez seja um pequeno detalhe que ainda falta aqui dentro para eu modelar. Então tem paciência. E para piorar a situação, Jesus olha para Pedro e diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar meu nome, Pedro. Eu, Senhor. Pedro era ignorante, Pedro era soberbo. Jamais eu vou negar teu nome. Jamais eu vou negar teu nome. João pode negar, Tomé pode negar, André pode negar, qualquer um aqui pode negar, mas eu nunca vou negar. Jesus é preso. Jesus vai ser interrogado. Quando Jesus está voltando do interrogamento, Pedro já arrependido provavelmente, sentado ao redor de uma fogueira junto com todo o povo. Um olhou para Pedro e disse: tu conhecia ele? Não conhecia. O galo canta. Outra pergunta: Pedro, tu se veste igual a ele? Tu é um deles, pessoa? Não conheço. Terceira vez: a tua característica te identifica que tu és um deles. Tu é um deles, rapaz. Pedro: eu não sou. Jesus passa, fixa os olhos em Pedro, e no momento que Jesus fixa os olhos em Pedro, Pedro chora amargamente. A palavra amargamente significa chorar sem conseguir parar. Pedro, naquele momento, se arrepende de verdade. Aleluia. Quando Pedro se arrepende, provavelmente na sua mente ele está dizendo: agora é tarde demais. E o céu dizendo: não é tarde. Enquanto tem vida tem esperança. Enquanto tem vida tem expectativa. E Pedro dizendo: vão matar Jesus. Como é que a promessa vai se cumprir? Mataram Jesus crucificado. Jesus vai ao Calvário. Jesus vai para o túmulo. Passa a sexta, passa o sábado, mas no domingo os anjos estão lá dentro do túmulo. Maria entra no túmulo. E o Evangelho de Marcos deixa algo muito interessante. O Evangelho de Marcos deixa bem claro que quando Maria aparece naquele túmulo, os anjos olham para Maria e perguntam: o que é que tu estás fazendo, mulher? Estás procurando os vivos dentre os mortos. Ele não morreu, ele ressuscitou. Aí agora o anjo ainda deixa uma mensagem com mais evidência para Maria. O anjo diz: olha, avisa aos discípulos que Jesus está indo lá para Galileia, mas avisa para Pedro que ele também está indo lá. Por quê?
Pedro errou, mas Jesus queria uma conversa com ele. Pedro errou, mas Jesus queria ter um particular com ele. Pedro falhou, mas Jesus queria mudar o coração de Pedro. Os discípulos estão na Galileia. Quem era pescador estava dizendo: eu nasci para ser pescador. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou voltar a pescar como antes. Esse negócio de evangelho não é para mim, não. Provavelmente estavam os pescadores reunidos e dizendo: a promessa que Jesus fez morreu lá quando ele morreu no Calvário. A promessa que Jesus fez acabou quando ele disse: tetelestai, está consumado. A promessa morreu quando ele foi ao Calvário. Os discípulos na sua mente dizendo: a promessa acabou quando ele foi para o Calvário. Mas é o contrário. Enquanto Jesus estava indo para o Calvário, a promessa estava se concluindo. Porque se ele não fosse para o Calvário, nem eu e você estavam vivendo a chamada que está vivendo hoje. Aí Pedro agora está dizendo: eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Conhece crente aqui? Conhece crente assim? Pergunta para o seu irmão: conhece crente assim? Está pensando em voltar a pescar de novo? Está pensando em voltar a traficar de novo? O armário está vazio em casa, ele está dizendo: indo comer gotinha era o tráfico. E o céu está dizendo para você: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Conhece alguém assim que está pensando em voltar para a prostituição de novo e está dizendo: a minha carne está gritando? E o céu está dizendo: mata essa carne com jejum, com consagração, com oração, porque debaixo da minha presença eu cuido de você nos mínimos. Jesus aparece na galera. Pergunta: tem alguma coisa para me dar de comer? Os discípulos não conhecem Jesus. Seu corpo estava em glória, já tinha ressuscitado. Só que as marcas ainda estavam nas suas mãos, nos seus pés. Aleluia! E agora, Jesus olha para os discípulos quando eles respondem dizendo que não tem nada para dar para comer. E diz: ô Pedro, lança a rede do lado direito do mar, que vai vir uma quantidade de peixe. Ninguém tinha conhecido Jesus ainda. Só que eu acredito que o mais inteligente, mais rápido, mais ligeiro, por isso que é bom o crente ser ligado, era João. E ele conhece Jesus e através dele, ele identifica os outros discípulos dizendo que é Jesus. E quando todo mundo percebe que é Jesus, Pedro agora está dizendo. Da primeira vez ele mandou eu lançar a rede e veio o peixe nele. Por que da segunda vez foi diferente? Vamos lá. Lançar a rede. Veio peixe. Só faltava pão. Mas Jesus já tinha pão enquanto eles voltavam para a praia. Diga para o seu irmão: tem pão. Tem pão. Enquanto você trabalha no mar, tem pão. Enquanto você lança a rede, tem pão. Não vai faltar pão para a sua vida. Eu não estou falando de pão físico, eu estou falando de pão espiritual. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra. A nossa geração é uma geração que está morta por palavra. Mas o céu está dizendo: tem palavra para comer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas depende de você. Está todo mundo comendo. Tomé, Filipe, João. Chegou a vez de Pedro. Aproveitando, Jesus olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz: eu tenho afeto por ti, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu tenho afeto por ti, Senhor. Jesus pega as palavras dele para quebrar ele no meio e pergunta: Pedro, tu tem afeto por mim, Pedro? Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, eu te amo. Não da maneira que o Senhor me ama, mas eu te amo. Só que o que me chama a atenção, e que é muito interessante agora, para ver se tu vai pegar isso aqui, é que a maioria das coisas que Pedro é identificado é em 3 vezes. Por quê? Jesus foi procurar Pedro a primeira vez na profecia, Pedro não quis nada. Procurou Pedro da segunda vez, tocando na sua família, não quis nada. Aí na terceira vez ele toca em Pedro e Pedro quer alguma coisa. Observe agora que Pedro foi procurado 3 vezes. Pedro negou o nome de Jesus 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele amava?
3 vezes para tirar o aposto que estava no seu coração. Aí quando entramos em Atos capítulo 2, quando Pedro libera uma mensagem já cheio do Espírito Santo, quantas almas se convertem? Diga comigo, 3.000. Ora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Quanto mais trabalho Ele me dá, é Ele que eu vou mais usar na terra. Quanto mais ligado Ele é, mais é Ele que eu vou usar na terra. Quanto mais violento Ele é Ele que eu vou usar na terra. Ele é bravo da favela, mas na minha presença Ele chora. Ela está virada, mas na minha presença ela derrama lágrimas. Porque diante da minha palavra não tem homem, não tem mulher, não tem He-Man, não tem Mulher Maravilha para suportar o peso da minha glória. Antes de Pedro pregar, 15 minutos eu vou ser bem rápido. Antes de Pedro pregar, em Atos 2, ele estava lá esperando o poder descer. Provavelmente pensava, já se passou tanto dia. Mais uma vez Jesus falhou comigo, rapaz. Só que no dia certo, de repente, desceu do céu um vento, um som de emene e invadiu toda a casa a qual estavam assentados. E por ele foi vistas línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito pousou sobre cada uma delas. Sabe o que Lucas estava escrevendo em Atos? Lucas estava dizendo: Pedro se arrependeu, então pode liberar o Espírito para ele. Aqueles que estão esperando, 120 que estão esperando, todos eles se arrependeram, não podem liberar Espírito para ele. Porque tem gente que quer poder, mas não quer se arrepender. Tem gente que quer ser usado, mas não quer se arrepender. Tem gente que quer ter poder de Deus, ter graça de Deus, mas não quer se arrepender. Quer ser cheio, mas continua ainda na fornicação. Quer ser cheio, mas continua na mentira. Quer ser cheio, mas continua na lascívia. Quer ser cheio, mas continua com a impureza dentro de si. Só libera o poder para quem se arrepende. Aleluia. Só libera graça para quem se arrepende. Eu só libero unção para quem se arrepende. Deixa eu botar um testemunho aqui bem rápido. Irmãos, eu gosto muito da história de Pedro, pois a minha história se identifica muito com a de Pedro. Jesus falava comigo muito e eu não dava crédito ao que Deus queria comigo. Chegou um tempo que Deus profetizou e eu disse: eu não quero. Tocou na minha família, eu disse: eu não quero. Tocou em mim e eu disse: eu não quero. Aí Jesus teve que tocar mais uma vez, eu disse: não quero também. Depois ele tocou de novo. Acho que era mais recado que Pedro. Nasci na igreja. Berço evangélico. Ia para a igreja do meu berço até meus 11 anos de idade. Mas eu ia não de coração. Ia porque minha mãe me levava, forçava a me ir. Não que ela forçava, mas que eu não queria dizer a ela que eu não queria mais ir. Só que quando eu completei 12 anos, eu disse: eu não quero mais ficar aqui. Com 13 anos, passei a conhecer pessoas ímpias, amigos, entre aspas, a qual me apresentou o mundão. Eu via meus amigos bebendo, usando drogas, se prostituindo, e disse: eu quero experimentar um negócio, esse negócio deve ser bom. Tomei meu primeiro gole de álcool, dei meu primeiro trago de cigarro com 13 anos. Fui estudar no governo com 13 anos. Um amigo, entre aspas, que hoje está morto, um dia ele perguntou para mim: olha, tu quer conhecer um negócio massa para ficar doidão? Eu disse: é o quê? Ele disse: é uma erva boa, me arruma 5 reais aí que eu vou buscar. Dei para ele 5 reais e ele me apresentou um baseado de maconha, a qual eu usei, gostei
e passei a me tornar um usuário com 13 anos de idade. 14 anos de idade, eu já estava indo nas bocas de fumo e gaseando aula para ir comprar drogas para me usar. Só maconha. Gaseava, dizia para a mãe, eu tenho para a escola. Aí mãe ia no ciclo de oração, vai lá na escola. Eu tenho que ir à escola. Eu estava na boca de fumo. Quando eu chegava na boca de fumo, eu via os traficantes bem arrumados, com roupa de marca, cordão de prata, bolo de dinheiro na mão, e dizia, eita, que negócio bom, tenho 14 anos, daí eu vou ficar rico. Vou entrar para esse ano, 14 anos entrei para o tráfico de drogas. Na verdade, acho que eu já tinha 15 anos, não sei, 14 para 15. 15 anos, passei a ter experiências, comecei a levar bote de polícia, comecei a levar bote de rivais, passei de morrer várias vezes. Se eu for contar tudo aqui, a gente faz uma vigília. Com 16 anos de idade, eu tinha 1 ano de experiência nesse ramo, no crime, na verdade no tráfico, e com 16 anos, eu passei a praticar assaltos, pois houve uma situação a qual a polícia levou mais de 5 mil reais de drogas que eu tinha guardado, e eu consegui escapar, mas a dívida ficou 5 mil reais. E naquele momento, eu entrei em pânico, pois eu não sabia onde eu ia arrumar esse dinheiro. Quase fiquei em depressão, ia para o quarto e perguntava o que eu estou fazendo na minha vida. Era melhor quando eu cantava na mocidade, eu não estou fazendo nada. E minha mãe ainda não sabia. Passei a assaltar. Fiz o primeiro assalto à mão armada. Coloquei uma pistola na cintura e fui assaltar por aí. O primeiro assalto que eu fiz, que ladrão burro. Primeiro assalto que eu fiz, as câmeras pagou meu rosto. No outro dia a polícia estava na minha casa. Foi ali que minha mãe percebeu que eu estava envolvido com o crime. A polícia chegou na minha casa, minha mãe desmaiou. Conversaram comigo, meu tio, que é sargento militar aposentado, conversou com eles e me liberaram. Só que minha mãe ficou em pânico. Depois daquele dia, eu dei uns 2 meses tranquilo, já tinha pagado a dívida. E agora, Mateus já está acostumado a fazer assalto e vai assaltar mesmo sem dever, só para lucrar. E com 16 anos eu tinha mais de 30 assaltos nas minhas costas já. Chegou um dia que um amigo, entre aspas, que também já está morto, chegou para mim e disse, Mateus, bora ali fazer um assalto. Eu disse, bora. Isso foi de tarde. Deu 4 da tarde, nada. 7 da noite, nada. Quando deu 10 da noite, eu disse a ele, bora. Porque não deu para mim à tarde. Se a gente fosse pela tarde, não ia acontecer o que aconteceu pela noite. Mateus, o que aconteceu? A gente chegou no Senado. Eu com um revólver na cintura. Puxei aquele revólver da cintura. Coloquei na barriga de um cidadão. E disse, perdeu tudo. Ele entrou em pânico. Dobrou seu joelho, ficou no chão. Eu disse, passa tudo. Ele me deu tudo. Eu virei as costas e corri. Pois era um coroa baixinho, gordinho, ninguém dava nada por ele, eu nem abordei ele, só fiz pegar as coisas e virei as costas e corri. O amigo que estava comigo, assim que eu virei as costas, ele também virou. Quando a gente vira as costas e dá o primeiro passo, eu escuto uma voz dizendo, perdeu. Quando ele disse, perdeu, eu virei o pescoço. Na hora que eu virei o pescoço, eu senti algo me jogando para longe, daqui do púlpito para fora da igreja me jogou. Foi o primeiro tiro que pegou a 3 centímetros abaixo da minha coluna. O rapaz que estava comigo, que estava comigo até o fim, se evadiu e me deixou lá. Caí sobre o chão, fiquei sobre a calçada. O rapaz que estava comigo correu e ele foi atrás dele. Deu para mais de 12 tiros nele, nenhum tiro pegou no rapaz. Porém, foi a última oportunidade dele. Porque 2 semanas depois ele levou um tiro na boca e morreu. Por isso que eu digo, aproveita a tua última oportunidade, varão. Aproveita a tua última oportunidade, varão. Isso não é só para quem entra, né? Para quem está dentro da igreja troncha. Aproveita enquanto tem oportunidade. Aleluia. Ele voltou na minha questão.
apontando aquela pistola 380 para mim. Provavelmente aquela tinha 16 quilos. Ele já tinha dado 12. Eu ouvi e vi também, né, que a poeira só fazia subir e eu no chão. E ele voltou na minha direção, apontando a mão para mim, dizendo: agora eu vou te matar. Perdeu, já era. Está escolhendo o que tu plantasse agora, infeliz. E eu tinha duas opções. A primeira opção era fechar o olho e entregar minha vida para Jesus. A segunda opção era levantar a cabeça e me agarrar com ele, ou ele me matava ou eu matava ele. Eu preferi ficar com a primeira opção. Fechei meu olho, abaixei minha cabeça e disse: Deus, na mente, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que eu vou voltar para a tua presença e nunca mais eu vou sair da tua presença. Glória. Enquanto eu fazia esse apelo na mente, na hora que eu abri o olho, ele já estava a metros de distância, já tinha ido embora. Naquele momento eu não entendi nada, mas hoje eu entendo. Foi o Espírito Santo de Deus e no ouvido dele dizendo: não mata esse menino não, que ele dá trabalho, mas eu ainda vou usar. Mata esse menino não, que ele dá trabalho, mas eu ainda tenho projeto. Mata esse menino ainda não, porque eu ainda tenho algo para fazer na vida. Glória a Deus. Fiquei lá caído. 7 minutos depois, a 10 minutos mais ou menos, começou o sirene de polícia ao redor. E eu disse: eita, se ele me pegar, ele vai me matar. A arma tinha caído da cintura, eu não sabia onde estava. Eu disse: não. Virei um bebê, porque eu comecei a engatear. Estava sem força na perna. Cheguei diante de um muro de 2 metros mais ou menos. Eu não sei de onde vou força, não tirei força. Pulei aquele muro, caí do outro lado, caí de pescoço, quase quebrei o pescoço. Me levantei e acredite, se você quiser, eu vou te contar aqui agora. Eu e meu pastor Clécio passou por lá ontem, no lugar onde eu fiquei. E eu fui para uma parada de ônibus, baleado. Não estava sangrando e nem sabia que tinha sido baleado ainda. Porque quando o tiro bate na carne, a gente não sente. Quando eu sentei na poltrona do ônibus, glória, o sangue começou a jorrar. E eu disse: eu fui baleado, e agora? Desci na comunidade onde eu moro, de frente ao mar, sem força na perna, caí sobre a calçada e